Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é Liu Bo versus Jogo do Pau. Qual arte marcial é a melhor? Então se liga aí. Galera, como de costume, vamos primeiro analisar a origem das lutas, ok? Para depois a gente traçar aí qual é a melhor, quais os pontos positivos de cada uma, semelhanças, enfim, ok? Vamos começar com a origem do Liu Bo, uma arte marcial italiana. Confere aí. Split Bo é uma arte marcial italiana que tem suas origens lá na Sicília, sendo a antiga arte do parança. Isso é manipulação do oponente para atacar ou defender-se. Era dado na Sicília por pais a filhos durante séculos, ou seja, era aquela famosa maneira de um pai ensinar o seu filho a se defender e a defender os familiares da casa quando este não estava. Muitos pastores eram mestres dessa disciplina e frequentemente foram desafiados a duelos para resolver questões de honra. Nos últimos anos, as regras foram codificadas e esse esporte se popularizou e foi reconhecido pelo CECN, Centro Desportivo Educativo Nacional. Curiosidade, acredita-se que muitos dos membros lá da Sicília que pertenciam a organizações criminosas dominavam essa luta e que trocaram o porrete, né, deveras grande, por um punhal, por uma lâmina, tornando ainda mais agressivo essa luta. Galera, agora dá uma olhadinha aí na origem do jogo do pau, uma arte marcial já portuguesa, ok? Que é o jogo do pau português, que é um sistema tradicional de combate galego e português. Em muitas sociedades, a espada desenvolveu-se como uma arma a qual era atribuído um caráter sagrado, sendo que seu porte apanágio apenas da classe da nobreza guerreira, e aos populares era interdito ou dificultado o seu uso, pelo que este aperfeiçoava habitualmente sistemas de combate alternativos, de mãos nuas ou recurso a ferramentas do dia a dia. Quem está familiarizado com a história do surgimento do karatê, né? Em outras palavras, a mão nua, né? A luta das mãos vazias. Em Okinawa, sabe-se que se desenvolveu um paralelo ao kobudo, que inclui técnicas do uso de foices, paus, matracas e outras armas usadas como outras ferramentas usadas como trabalho. Aí que foi a sacada. O jogo do pau nada mais é que uma arte marcial criada pelos camponeses em resposta, tá, à necessidade de se defender, ok? E lá em Portugal, para se usar isso, o povo usava cajado, que se acompanhava para todo lado os pastores e camponeses. E esse sistema veio a ser conhecido como jogo do pau, tendo que a palavra jogo não é no sentido da brincadeira, mas no da técnica ou manejo. Já bem dentro do século XX, os eventos com o jogo do pau eram ainda frequentes por Portugal inteiro, pelo país inteiro, com destaque para o norte do país, os combates ainda eram ocorridos em feiras e romarias. Já por vezes, as aldeias inteiras envolviam-se em rixas, outras vezes até em lutas que tinham um certo individualismo. Um jogador contra vários. Era o tempo dos puxadores, que era o nome que se dava aos lutadores do norte de Portugal, e dos varredores de feiras, que eram aqueles que eram afamados e se deslocavam às feiras e romarias para desafiarem outros, provando assim o seu valor através da vitória contra todos. Mestre Monteiro, originário da região de Faf, conta que seu pai, quando era jovem, tinha lá por perto duas povoações que se enfrentavam aos domingos, na mesma capela, aliás, levando
com a tradição de cada homem ou moço a sua vara, de tal forma que cada um se ajoelhavam na missa, viam-se todos com armas, tá, em posição vertical acima das cabeças, meio como se fosse uma maneira cordial de iniciar um combate. Depois da cerimônia, que era frequente num largo espaço ali perto, havia conflitos entre os rapazes de duas aldeias, que começavam por qualquer razão fútil, tá? Ciúmes, tá? Uma mulher de outra aldeia, assim, os motivos eram muito banais e que se resolviam à base da porretada. Mas não pense que era um combate destituído de regras. Havia um código ético que proibia os lutadores de baterem em um homem que não estivesse armado ou estivesse por terra. Em outras palavras, estivesse ali andando no momento ali. Ainda se conta nos círculos da modalidade histórias antigas como a do Manilha, que depois de vencer e desarmar 3 atacantes que o haviam emboscado, atirou o seu porrete ao chão. Ou de ser um jogador de grande talento do Porto, apelidado de Carvalho, feirante de gado, que na feira dos 26 em Angeja, perto de Aveiro, conseguiu defender-se sozinho contra um grupo que o atacava até que tropeçou e caiu, e nessa altura o melhor jogador dos adversários saltou para o seu lado, pronto para defendê-lo, dizendo aos seus companheiros que quem pretendesse bater no valente caído teria de lutar primeiro consigo. A partir dos anos 30, o jogo de pau começou a perder a importância. Os motivos são vários: as ações das autoridades policiais, que para evitar lutas sangrentas, proibiam o uso dessas armas em recintos de feiras, e migração de muitos homens para os meios urbanos ou para o estrangeiro. A generação do uso de armas de fogo, que tornou desnecessária a difícil e demorada aprendizagem dessa técnica de defesa pessoal. Em Lisboa, praticava-se já então, principalmente a partir do século XIX, um estilo próprio, desenvolvido nos quintais da capital e clubes como o Ateneu Comercial de Lisboa e o Real Ginásio, que depois veio a se tornar o Ginásio Clube Português, nos quais ainda hoje se ensina esta arte. Então vamos lá. Primeiro foco, objetivo, obviamente, tem um quesito ali de defesa pessoal, tá? E ambas usam armas, no caso bastões com um certo comprimento e de mesmo comprimento, ou seja, bastão longo. Então ambas são focadas em defesa pessoal e usam armas, ok? O curioso aí, que é até interessante, que ambas usam técnicas que depois podem ser usadas ou foram usadas por outras armas, no caso de espadas. Inclusive, ambas as técnicas participaram ali de guerras envolvendo armas ali, no caso de Portugal, durante a colonização, e no caso da Itália ali, de outras guerras, enfim. É interessante porque acredita-se que o Lilboa, inclusive, era usado pela máfia siciliana, tá? Então tem alguns pontos interessantes usando a técnica ali do bastão, mas adaptando para a faca. É bem interessante isso. Vamos lá, popularidade. Afinal, qual é mais popular? Esse é um fator interessante. Ambas têm o mesmo grau de popularidade, pois são muito populares em suas próprias nações de origem. O jogo do pau é muito famoso em Portugal e o Lilboa é muito famoso na Itália. Tiveram algumas ramificações para alguns outros países, mas sua maior popularidade ainda se encontra em suas terras natais. Agora me conta aí, qual você acha que é melhor? Você já conhecia essas lutas? O que você acha? Qual que você acha que é melhor? Tá? Deixa nos comentários aí. Galera,
Se esse vídeo demorou pra você, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!